Quem é que tem medo de espírito? Muita gente tem, né? Eu acho que quase todo mundo. Mas nesse vídeo de hoje eu vou contar para você porque é que eu não tenho medo de espírito. E eu vou contar isso para você porque aí você também não precisa mais ter medo de espírito. Você vai entender. Existe uma mística completamente desnecessária a respeito dessa coisa do espírito. Estou falando coisa porque a gente pensa no espírito como uma coisa que está dentro da gente, mas quando sai a gente fica com medo. Por quê? Não é? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje eu sou o Anildo, sou terapeuta holístico, fico feliz com a sua presença aqui. E se você já é inscrito no canal, deixa o seu like, eu preciso, mas deixe mesmo. Dê uma paradinha agora, deixa o seu like. E se você não é inscrito e gostar desse vídeo, eu convido você para se inscrever, você também será muito bem-vindo. Nós conversamos aqui todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o seu crescimento pessoal, profissional e espiritual, sempre inspirados na inteligência espiritual. Conversamos também sobre tratamentos alternativos para síndrome do pânico, ansiedade, depressão, transtornos emocionais, doenças físicas. Conversamos também sobre dificuldades de relacionamentos, prosperidade. E a técnica que eu mais recomendo das que eu trabalho é a programação vibracional, porque ela é sutil, econômica, fácil de aplicar. Você escolhe 3 coisas na sua vida que você quer mudar para melhor. Coloque essas 3 coisas, eu faço uma programação vibracional, isso pode ser na área de saúde, relacionamento, prosperidade. Você vai escutar essa programação durante 60 dias, vai mexer com seus átomos, com seu sistema molecular, ajudar na sua consciência a perceber soluções, caminhos, saídas, oportunidades, atrair bons relacionamentos, parcerias. Então eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário, um link. Se você quiser saber mais sobre a programação vibracional, clica ali, eu mando mais informações para você. Mas olha, você tem medo de espírito? Vamos entender um pouquinho melhor essa coisa de espírito? Nós vivemos em um universo de grande complexidade. É de grande complexidade, especialmente aquelas coisas que nós não entendemos. Mas tem muita coisa que nós já entendemos, porque a ciência já explicou. Aí ficou mais fácil. E tem muitas coisas que nós já sabemos porque os místicos já explicaram. Na verdade, o místico tem uma dificuldade muito grande quando comparado com a ciência, porque quando a ciência explica alguma coisa, aquilo, todas as pessoas que fizerem aquele experimento ou estudarem aquilo vão ter o mesmo resultado. No místico, não. O místico depende de variáveis que, se a pessoa não tiver aquela variável, não vai compreender, não vai entender. Mas, de toda sorte, existe. E por existir, é possível a gente compreender muitas coisas, e muitas coisas que os místicos já sabem, a ciência vai entendendo e vai explicando. E com a chegada da física quântica, nas últimas décadas, tem ajudado muito, muita coisa está ficando mais clara. Mas uma das características desse universo, e isso místicos e ciência estão de acordo, é que não existe espaço vazio. Então aqui, por exemplo, eu passo aqui a mão entre eu e essa câmera, aparentemente tem um espaço vazio. Não existe espaço vazio. Aqui esse espaço está completamente preenchido. Preenchido por coisas que você já sabe, oxigênio, pelo ar, hidrogênio, partículas flutuando, grandes inclusive. Numa fresta da janela, quando passa um fio de luz, você não vê aquele monte de coisa. Você olha, o espaço está vazio, de repente uma fresta de luz e você vê um monte de partículas. Se você treinar o seu olhar num dia de sol brilhante, mas que você estiver numa penumbra, você consegue ver umas pequenas luzinhas faiscando na frente. Aquilo chama prana. Está aí também preenchendo o espaço. Então o espaço aparentemente vazio está completamente cheio. Eu fiz uma experiência bem bestinha, sabe aquela experiência de menino? Eu fiz para mostrar para você um pouco sobre essa coisa do que é espaço cheio, espaço vazio, corpo material, corpo sutil e espírito. Eu peguei um copo
e coloquei a areia dentro. Observe que eu fui enchendo o copo de areia. Quando o copo ficou cheio, eu chego à conclusão, esse copo está cheio de areia, então não tem mais espaço desse copo. Mas tem. Entre um grãozinho e outro tem muito espaço, muito espaço. Invisível. Você olha, o copo não cabe mais areia. Aí eu peguei água e comecei a colocar água. E à medida que eu ia colocando água, essa água ia penetrando, e o copo continuava no mesmo nível. E ela foi ocupando os espaços que haviam entre cada grão de areia, até que ocupou todos os espaços. E quando eu estava colocando a água, acontecia uma outra coisa interessante. Ela borbulhava. Por quê? Porque dentro daquele copo, além da areia, já havia ar. Então, quando a água entrava, o ar saía e borbulhava como se estivesse fervendo. Finalmente, a água acomodou, agora estava um copo cheio de areia. Nos espaços vazios tinha água. Mas dentro daquela água também tinha coisa. Porque a água não ocupa o espaço todo. Dentro da água tem oxigênio, que é uma outra forma de vibração, que é uma outra forma de manifestação de energia. Átomos estavam ali dentro de oxigênio. E a gente sabe disso com tanta verdade, por quê? Porque os peixes vivem dentro d'água respirando. A gente não vê, a gente não consegue respirar debaixo d'água, mas o peixe consegue, ou seja, tem oxigênio ali dentro. Então aquele copo agora tem areia, aquele copo tem água e aquele copo tem oxigênio. A areia eu posso ver, corpo. A água eu posso ver. O oxigênio eu não posso ver. Mas dentro do oxigênio ainda tem uma outra substância que a ciência também já comprova, chama éter. Então observe que dentro daquele copo a gente tem 4 volumes, já comprovadamente. Tem 4 volumes. Nós temos areia, nós temos água, nós temos oxigênio e nós temos éter. Mesma coisa acontece no nosso corpo. Dentro daquele copo, 4 conteúdos. Aqui dentro nós temos 7 conteúdos. Mas pelo menos 4 já está comprovado. O corpo que você pode pegar, matéria. A vibração da matéria é densa, pode pegar. Ó. Dentro deste corpo existe um outro corpo. Um outro corpo meio líquido. Energia. É como se fosse a água. É um corpo que praticamente pode ser visto. Existe um nome técnico para isso que chama psicossoma. No espiritismo chama duplo etéreo. Então é um outro corpo de energia que está dentro desse corpo. Ele tem até cor. Ele é um corpo azulado. A energia, quando você pega um cabo de energia e tenta encostar um fio no outro que ele está cortado, não sai aquela energia azul. A energia é mais ou menos aquilo. É uma energia branco-azulada. Este corpo está aí dentro. Mas este corpo é apenas como fosse a água dentro daquele copo de areia. Ele faz parte de você. Ele está ali dentro, é parte do conteúdo, dos espaços vazios do corpo físico. E dentro desse corpo mais sutil, tem um outro corpo, que a gente pode chamar de corpo mental. Ele é bem mais sutil, uma camada mais fina. E dentro dessa camada mais fina, que seria, no caso ali, o éter, nós temos um quarto corpo, que é um corpo muito mais sutil, que está mais ligado ao emocional. E assim nós vamos evoluindo até chegar a 7 corpos. Portanto, físico é energia com uma frequência de vibração baixa. Corpo. É a maneira que a gente tem para viver nesse planeta. Precisava desse corpo. Mais um pouquinho abaixo, nós temos um corpo mais sutil, que vibra numa frequência mais rápida. Por isso que a gente não consegue ver. Você não vê o oxigênio, mas existe. Você está respirando, não é? Você não vê o éter, mas ele existe. Você não vê as ondas. Olha, a energia se propaga no universo através de frequências vibracionais. Você não pode ver, mas a minha mensagem está chegando aí até você. Eu não sei nem em que lugar do mundo você está, mas a mensagem está chegando aí até você. As frequências estão levando. Então, e são invisíveis, mas existem. Apenas energia. Você não precisa ter medo dessas frequências de ondas, porque elas existem, porque estão sendo criadas num aparelho que está chegando até o seu aparelho.
Então existe dentro de você uma frequência deste corpo mais sutil que você não vê, dentro dele um pouco mais sutil e dentro dele ainda mais sutil e mais sutil. Então o que é espírito? O espírito é apenas você se manifestando de uma forma mais sutil, mas é você. Então quando uma pessoa que estava aqui nesse planeta, manifestando num corpo, vibrando numa densidade que você podia ver, era seu pai, era sua mãe, era um amigo, era um conhecido, aí de repente este corpo deixou de existir. Mas o corpo sutil continuou existindo, mas continua aquela pessoa. Esse primeiro corpo chamado psicossoma, ele ainda pensa que ele é aquela pessoa, porque as memórias dele também estão ligadas àquela pessoa. O corpo físico, você que está me olhando aí agora, você pensa que tudo de você se resume a você, porque o seu cérebro só tem espaço para você saber de você, da sua história, do dia que você nasceu para cá, as coisas que você lembra. O psicossoma sabe um pouquinho mais. E o outro corpo mais sutil já sabe um pouquinho mais. Se a gente for subindo nessa escala vibracional, a gente vai chegar no espírito. O espírito, ele sabe tudo que você sabe e sabe tudo mais do universo. É apenas uma energia. É apenas uma consciência em forma de energia que está aí e carrega todas as lembranças do universo. Então a gente fica desesperado quando a gente pensa que vai morrer, porque a gente pensa, quando eu morrer, então eu vou deixar de existir. Este corpo vai deixar de existir, mas o seu conhecimento, aquilo que você pensa que você é, essa energia chamada espírito, que a gente pode dar esse nome de espírito, essa energia vai lembrar de você. Ou seja, você vai continuar lembrando de você, mas você vai lembrar de muito mais coisas. Se você já teve vidas no passado, você vai lembrar de todas elas. Se você já ocupou um espaço diferente de um corpo, você vai saber. E como é isso, ocupar um espaço diferente? Por exemplo, agora há pouco eu mostrei para vocês que eu estava colocando a água na areia. E aquela água ocupou aquele espaço. Mas se eu pegasse uma parte daquela água e bebesse, o que tem naquela água? Aquela água tem átomos, tem moléculas de hidrogênio, moléculas de oxigênio. Eu bebi aquela água. Aquela água vai para dentro do meu corpo, vai uma parte cair na corrente sanguínea e vai ocupar um lugarzinho, um átomo daquele, em uma molécula de uma célula, quem sabe do meu coração. Mas aquela água que eu bebi, ela veio de onde? Ela já passou por muitos lugares, ela já foi chuva, ela já foi mar, ela já foi rio, ela já desceu e aí caiu lá na companhia de água, veio pelo cano e eu bebi aquela água e aquele átomo que já foi chuva, que já foi mar, que já foi qualquer outra coisa está aqui dentro. Ele sabe tudo isso. Então um espírito, na verdade, é um aglomerado de ondas, de frequências carregando informação. Um corpo é um aglomerado de átomos, moléculas e células também carregando informação. As que chegam no cérebro são aquelas que você dá conta de lembrar. Então não precisa ter medo de espírito. Espírito é você se manifestando de uma forma mais sutil. E se você tem medo de deixar de existir depois da morte, não tenha. Porque as memórias, todas as memórias, estarão aí instaladas sempre, com muito mais memórias que você não tem nem noção, estarão juntas. Então quando você deixar este corpo, você só vai ficar muito, mas muito, infinitamente muito mais sábio, mais inteligente, sabendo muito mais coisas, porque você reúne aí tudo que você já sabe, inclusive o que você aprendeu sobre você, inclusive o que eu aprendi sobre mim. Então não tenha medo. Se você estiver num lugar escuro e pensar, nossa, e se aparecer um espírito? Primeiro que a chance disso acontecer é infinitamente pequena, infinitamente pequena. Porque você não tem recurso para ver. Se fosse fácil, todo mundo via. Então, olha, se você vira um espírito, bate palma porque você é um privilegiado. Porque são poucas pessoas que têm a pineal desenvolvida a ponto de conseguir ver o psicossoma, porque o espírito mesmo, ninguém
Ninguém vai ver aqui, mesmo com o pineal desenvolvido. Você vê o psicossoma, você vê o mental soma, pode ver, mas o espírito, a essência lá, a chance de você ver é muito pequena, então não tenha medo. E por acaso, se você vir um psicossoma, também conhecido como duplo etéreo, ele pode fazer absolutamente nada com você, porque ele é translúcido, porque ele não tem fisicalidade. É uma energia inteligente. É só isso. Bom, eu espero ter contribuído, contando para você porque eu não tenho medo de espírito, para que você também não tenha medo e que você saiba que o seu espírito nada mais é do que apenas uma energia ocupando o espaço vazio que tem dentro do seu corpo e que faz parte de você. Se você quiser saber mais sobre a programação vibracional, clica aí no link que eu mando mais informações para você. Deixa seu like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, que será muito bem-vindo. Espero você no próximo vídeo.